Sejam bem-vindos, meninos e meninas, à nossa videoaula de hoje. Hoje nós falaremos das lentes esféricas. Hoje nós vamos estudar as lentes. Gente, isso aqui é o finalzinho do nosso conteúdo de ótica, né? A gente estuda as lentes, depois vamos falar alguns instrumentos ópticos, como é que funciona o microscópio, o telescópio e assim por diante, né? E por fim, a estudar superficialmente, bem superficialmente, como que é o processo de visão humana, né? Estudar a chamada óptica da visão, ok? A importância do estudo da lente não precisa nem dizer, né? Está literalmente no rosto da gente, né? Elas nos auxiliam aí. No meu caso, nem um auxílio. No meu caso, é completamente socorro pleno, porque sem o óculos eu não enxergo de perto, eu não enxergo de longe, eu não enxergo de meia distância, eu não enxergo de forma alguma. Então vamos lá, vamos analisar um pouquinho, falar um pouquinho mais sobre as nossas lentes esféricas. A parte legal desse estudo de lentes é que se você não aprendeu espelhos esféricos, aqui você tem uma grande chance de aprender espelhos esféricos, porque o formalismo matemático de lentes e espelhos é o mesmo, com exceção de alguns pequenos detalhes que nós vamos comentar lá no referencial de Gauss, né? Que é aquele jogo de sinais, posição positiva, posição negativa. No referencial de Gauss, alguns sinais de lentes e espelhos são distintos. Fora isso, é o mesmo formalismo. Então, é uma boa chance que você tem agora de aprender um pouco mais sobre espelhos esféricos. Lembrando sempre, no espelho ocorre a reflexão, na lente vai ocorrer a refração. Tá? Mas nós vamos sempre estar fazendo referência de um ao outro para você poder ver se a gente consegue transmitir esse conhecimento com mais facilidade. Outro detalhe, eu vou usar uma série de simuladores, né? Todos esses simuladores estarão disponíveis para vocês no final do nosso material escrito, tá? Espero que vocês tenham uma boa aula e lembrando sempre, gente, aula virtual é aula, né? Então, ó, caneta, lápis, papel, né? A mão para anotar, fazer suas observações, fazer seus questionamentos. E não se preocupe, se você começar a se questionar, você começar a duvidar, você começar a ter dúvidas, começar a ter sinal, isso é sinal de que você está aprendendo, ok? Então vamos lá, olha só. As lentes esféricas, todas as nossas lentes, elas têm essa classificação, esse conjunto de elementos. Aqui eu tenho uma lente feita com duas superfícies convexas, mas poderiam ser duas superfícies côncavas, poderia ser uma superfície convexa e uma superfície côncava. Uma lente, ela é um dióptro que tem pelo menos uma superfície curva, ok? Pode ter as duas, pode, mas pelo menos uma. Aqui, no caso, eu tenho duas superfícies convexas. Portanto, eu tenho dois centros e tem dois raios de cada superfície convexa. Aqui são os vértices das lentes, a espessura da lente, que está aqui indicada, né? O índice de refração do meio, o índice de refração da lente. O índice de refração do meio nós vamos chamar sempre de N1, o índice de refração da lente nós vamos chamar sempre de N2. Se você observar o seu olho, você vai verificar que o seu olho nada mais é do que uma lente. O meu olho, o seu olho nada mais é do que uma lente. Quando nós nadamos, quando nós mergulhamos, o que acontece? Às vezes algumas coisas ficam mais embaçadas. Para algumas pessoas pode acontecer até o contrário, tá? De não ficar mais embaçadas, coisas ficarem mais nítidas. Tá? Isso ocorre por quê? Porque o comportamento óptico de uma lente depende do meio aonde essa lente está imersa.
se é no ar, se é na água, se é no óleo, enfim. Então, o comportamento óptico da lente depende do meio. Por isso que eu coloquei aqui, ó, N1, índice de refração do meio, N2, índice de refração da lente. E o que acontece? Quando você mergulha, quando você nada, você vai para um meio que não é ao qual o seu olho está adaptado. O seu olho está adaptado a enxergar no ar e não na água. O seu olho está adaptado a enxergar no índice de refração do ar e não no índice de refração da água. Por isso que as coisas ficam turvas. Professor, eu conheço alguém que diz que enxerga melhor na água e eu concordo com essa pessoa. Se você for míope, né, pode acontecer da água diminuir o grau de sua miopia e aí você conseguir enxergar um pouco melhor dentro da água, ok? Então, isso é possível de acontecer, não significa que vai acontecer sempre ou coisas parecidas, tá? Gente, não confunda o que é possível com aquilo que é provável, né? Com aquilo que vai acontecer. Aqui tem uma diferença crucial entre lentes e espelhos. Essa aqui é aquela diferença que eu disse para você. Isso aqui vai gerar confusão. Ó, isso que eu estou salientando aqui. Ó. Nos espelhos, os espelhos côncavos têm raios positivos e o convexo tem raio negativo. Essa é a diferença entre a lente e o espelho. Uma lente de face côncava, perdão, aqui está errado. Oh, meu Deus, vamos corrigir isso aqui, gente. Olha só, oh, olha o erro aí, ó. Uma lente de face côncava não tem raio positivo. Uma lente de face côncava tem raio negativo. Eu falei que era diferente de espelhos e na hora de escrever, escrevi errado. Isso aqui, a face côncava é negativa, a face convexa é positiva. Será que eu consegui corrigir? Acho que eu consegui. Oh, os erros aparecem logo no início, né? Isso. A face côncava, o raio é negativo. Na face convexa, o raio é positivo. O contrário dos espelhos. Né? Dessa vez eu consegui. Estou aprendendo. Né? Consegui corrigir em tempo de você ver a correção. Então, o que acontece é que, na hora que você for trabalhar com lentes, cuidado, porque raios terão sinais contrários. O restante é o mesmo formalismo, ok? Olha só, essas lentes são agrupadas, chamadas lentes de pontas finas e lentes de pontas grossas, tá vendo? Essas daqui de baixo são aquelas que a gente chama de fundo de garrafa, né? Geralmente são utilizadas para a correção da miopia, mas a gente vai chegar lá. Uma lente biconvexa, duas superfícies convexas, plano convexa, uma superfície convexa, côncavo convexa, uma superfície côncava e uma convexa. Aqui eu tenho uma lente bicôncava, plano côncava e convexo côncavo. Essa de cima são chamadas lentes de bordas finas, beiradas, né? Finas. Essa aqui são chamadas lentes de bordas espessas, bordas grossas, tá ok? Essa é a forma física da lente, né? O que acontece? Olha o que eu disse para você, ó. Uma lente tem pelo menos uma superfície curva, ó, pelo menos uma superfície curva. Essas duas aqui, no caso, tem duas superfícies curvas. Essas aqui, inclusive, têm superfícies curvas distintas, né? Agora, quanto ao comportamento óptico de uma lente, essa lente pode ser convergente, quando você colocá-la raios paralelos ao eixo principal. Lembra do eixo principal da lente? Tinha o centro do espelho? Pois é, aqui é a mesma ideia, o eixo principal. Esse ponto é o vértice, aqui tem o centro, aqui tem a distância focal. Então, ao lançar raios paralelos à lente, ela vai convergir, concentrar a luz. E a lente será chamada de divergente quando? Quando eu lançar raios paralelos à lente, ao invés dela concentrar, ela vai dispersar.
Lembrando que é lente, então tanto faz a luz sair da esquerda para a direita, como é o caso aqui, ou da direita para a esquerda. Professor, então vão ter duas distâncias focais? Sim, vão ter duas distâncias focais, uma do lado direito, né? E outra do lado esquerdo. Se a luz tivesse vindo em sentido contrário, tivesse vindo aqui ó, da esquerda para a direita, ela se concentraria aqui. Se a luz tivesse vindo da esquerda para a direita, ela dispersaria de tal modo que o foco ficaria aqui. Então, aquele grupo de lentes que nós vimos aqui para trás, o que acontece? Esse grupo de lentes, eles podem ser convergentes ou podem ser divergentes. Tá? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Opa! Né? Esse grupo de lentes pode ser convergente ou podem ser divergentes. Se essa lente diverge, essa diverge e essa diverge. Se essa lente converge, essa converge e esta converge. Ok? Lentes convergentes têm distância focal positiva. Lentes divergentes têm distância focal negativa. Semelhante ao espelho. A lente convergente é semelhante ao espelho côncavo, tem distância focal positiva. A lente divergente é semelhante ao espelho convexo, tem distância focal negativa. Vamos ver como é que isso aqui funciona na nossa simulação? Olha aí, o nosso simulador do FET, né? Esse aqui já é o nosso companheiro, né? Aqui a gente lembra, você pode controlar o índice de refração desses objetos que estão aqui embaixo, por esse cursor. E esse cursor aqui, eu controlo o índice de refração do meio. Então, vamos colocar aqui, vamos ligar o projeto. Vamos colocar essa lente aqui, ó. Pronto. Alinhei o eixo principal da lente com esse raio central aqui, tá ok? É óbvio que eu posso mudar esse ângulo aqui do jeito que eu quiser, tá lembrado, né? Mas o que acontece? Por que essa lente aqui, ela está com um comportamento convergente ou divergente? Só com esse raio não dá para saber, porque esse raio está em cima da reta normal. Olha aqui a reta normal pontilhada, ó. E em cima da reta normal tem refração, mas não tem desvio, né? A mesma coisa aconteceria com esse raio aqui, ó. Né? Está em cima da reta normal. Houve refração? Houve, mas não houve desvio. O que eu quero saber é se essas lentes são convergentes ou divergentes. Então vamos voltar de novo. Para isso eu vou jogar um pincel, um conjunto luminoso. E aí na hora que eu jogo esse conjunto de luz, o que eu observo? É que essa luz, ao passar pela lente, ela se concentra nesse ponto. É óbvio que ela não fica concentrada aqui, ela segue o seu caminho. Depois dá uma dispersão, ok? Ó, eu posso mudar, não posso mudar demais, né? Senão só sai fora da lente. Eu posso mudar o ângulo aqui, que ela não deixa de ser convergente. É um comportamento diferente, mas ela continua sendo convergente, né? Ela vai ter desvios diferentes e tudo mais, mas eu gosto de deixá-la sempre bem alinhadinha aqui, para a gente poder analisar o comportamento da luz. Essa lente de ponta fina foi convergente quando ela estava imersa no ar. Olha aqui, ó, no canto superior direito. Tá vendo aqui onde está o meu mouse? Ó, tá vendo o mouse aqui? Ó? O índice de refração do meio é o índice de refração do ar, que vale 1. O índice de refração da lente é o índice de refração da água, que vale 4/3. Então, essa lente de ponta fina no ar, ela foi convergente. E lembra que eu te falei que a lente era transparente e tinha foco dos dois lados? Ó, eu vou inverter a lente, ó. Inverti a posição da lente. Então, eu tinha o foco criado pela superfície convexa, e tem o foco criado pela superfície côncava, a luz incidindo na superfície côncava. A lente, essa distância focal aqui, ela é consequência da interação dessas duas superfícies, ok? Então, a lente é transparente para os dois lados e vai gerar duas distâncias focais simétricas em relação ao eixo da lente. Bom, aqui eu tenho uma lente convergente. Já dá de se esperar que essa daqui seja divergente, né?
Olha só, lembrando sempre, é uma lente de índice de refração igual ao da água, imersa no ar. Se eu girar a lente, eu vou continuar tendo uma lente divergente, tá ok? Mas observe, lembra que eu te falei que a gente, quando nada, enxerga tudo embaçado? Isso acontece por quê? Porque a distância focal da nossa córnea é alterada pelo índice de refração do meio. Eu vou mudar o índice de refração desse meio aqui, ó. Aqui, eu vou estar aqui no canto superior direito. Estou mudando o índice de refração do meio. Coloquei o índice de refração da água. Observe que a luz passa como se a lente não existisse. Por quê? Porque, na realidade, a lente não existe. A lente só existe quando o meio externo é diferente do meio interno. Aí, no caso, eu tenho o meio externo igual ao meio interno da lente. Ou seja, é o mesmo meio. Se é o mesmo meio, não há refração. Aqui há refração e desvio da luz. Aqui não há refração, porque não há variação da velocidade da luz. Lente convergente não é lente. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou aumentar o índice de refração do meio. Ó, índice de refração menor que o da lente, que é o N do ar. Índice de refração igual ao da lente, o comportamento óptico de lente deixa de existir. Agora eu vou colocar o meio mais refringente. Quando eu coloco o meio mais refringente, o que eu observo aqui? Ó? Há uma dispersão da luz. Essa lente que no ar é convergente, ela está concentrando a luz, em outro meio ela se tornou divergente. Quando eu coloco a lente no ar, ela converge. Quando eu mergulho no vidro, ela diverge. A mesma coisa acontece com o seu olho. A sua córnea é uma lente convergente no ar. Mas quando você mergulha na água, ela sofre uma redução nesse poder de convergência, podendo até, dependendo da água, da composição e tudo mais, ela podendo até se tornar divergente, que é o caso aqui, ó. Então, essa lente de ponta fina, nesse outro meio aqui, ela se tornou divergente. O que vai acontecer com a minha lente de ponta grossa? Olha só, minha lente de ponta grossa no ar, vamos ver se eu acho uma outra cor mais bonita aqui. Essa aqui. No ar, ela era divergente. Foi mudando o índice de refração, fiquei com o mesmo índice de refração da lente. Quando eu fui para o vidro, essa lente de ponta grossa passou a ser convergente. Então, observe, uma lente, ela não é divergente ou convergente apenas pela sua forma física. Ela é divergente ou convergente dependendo da forma física e dependendo também do quê? Do índice de refração do meio onde ela se encontra, né? Olha só, vamos fazer aqui, né? Isso aqui é uma simulação do que acontece quando a gente usa um óculos. Olha só, eu tenho uma lente convergente no ar, eu estou no ar, olha aqui, ó, nós estamos no ar. O que aconteceria se eu colocasse essa lente na frente dessa? Lembra, as duas lentes são de vidro, né? Se eu colocasse uma lente na frente do outra e se elas se encaixassem perfeitamente, que é o caso, olha o que vai acontecer. A luz vem paralela e vai sair paralela. Houve refração nesse caso? Houve. Porém, por que não houve o desvio na trajetória, não houve nem a convergência nem a divergência? Porque no ar, essa primeira lente se tornou convergente, essa segunda lente se tornou divergente e uma sobrepôs a outra. Isso é o que a gente faz com a justaposição de lentes. Esta justaposição de lentes, ela ocorre quando a gente usa um óculos, né? Quando nós colocamos um óculos, mas mais precisamente quando nós colocamos uma lente de contato, né? E isso altera a distância focal do nosso sistema, né? Olha aqui uma outra lente. Essa bola é uma lente convergente ou divergente? Lembre-se, a bola está aqui, né? É o índice de refração da água, né? Tirei aqui do lugar. É o índice de refração da água. A lente é feita de um material cujo índice de refração é próximo da água. Está imersa no ar.
se eu colocar essa lente na frente do meu na frente do meu projetor de luz, olha o que vai acontecer. Ela vai concentrar a luz. Essa lente, ela vai se tornar uma lente, essa bola vai se tornar uma lente convergente. Mas ela é convergente por quê? Porque o índice de refração da lente é menor que o índice de refração do meio. Se eu mudar o meio, essa mesma bola que antes era convergente, agora se tornou divergente. Então, convergência e divergência são estados. São situações em que elas dependem da forma física, mas não apenas da forma física. Aí vem essa equação que a gente chama de equação dos fabricantes de lentes, né? Essa equação é muito legal, gente. Isso aqui dá uma visão muito boa para a gente poder entender a distância focal. Lembrando sempre que lente convergente, a distância focal é positiva. Lente divergente, a distância focal é negativa, tá ok? Então vamos supor que eu tenho uma lente aqui biconvexa, as duas superfícies convexas. Uma lente desse tipo aqui, ó, biconvexa, né? Duas superfícies convexas. Se são duas superfícies convexas, são dois raios positivos. Então esse número aqui, ó, tá vendo? Ficou vermelho em cima de vermelho. Deixa eu buscar uma outra cor aqui. Esse número aqui, esse número é um número positivo. Eu estou somando inversos aqui, mas são números positivos. N2 é o índice de refração da lente. N1 é o índice de refração do meio. Então, vamos supor que essa lente está imersa no ar. Então, o N2 é maior que o N1. Se o N2 é maior que o N1, o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, essa razão é maior que 1. Né? Esse cara é maior que esse. Então, essa razão é maior que 1. O que faz essa diferença que eu estou salientando aqui, ó, ser uma diferença positiva. Então, um número positivo vezes um número positivo vai dar um número positivo. Então, uma lente biconvexa, uma lente plano-convexa, uma lente côncavo-convexa no ar, elas são convergentes. Agora, se eu estiver numa situação em que o N2 é menor que o N1, a lente, essa mesma lente, só que imersa no meio mais refringente do que ela. O meio tem maior índice de refração que a lente. Então, esses raios continuam sendo positivos. Agora, o que acontece aqui, ó? Deixa eu apagar aqui essa bagunça. Essa razão N2 sobre N1, nessa nova situação aqui, ela é uma razão menor que 1. O que acontece é que essa diferença vai se tornar uma diferença negativa. E aí, essa mesma lente que no ar era convergente, agora neste outro meio, ela se torna divergente. Então, a equação dos fabricantes, a gente chama essa equação de equação dos fabricantes de lente, ela vai dizer para nós se uma lente é convergente ou divergente, levando em conta os fatores que determinam a convergência e a divergência da lente. Que fatores são esses? O índice de refração da lente, o índice de refração do meio e a forma física. Se essa lente fosse uma lente bicôncava, o que é uma lente bicôncava? Essa aqui, ó, duas superfícies côncavas, né? Se são duas superfícies côncavas, são dois raios negativos. Esse número é negativo. Essa lente imersa no ar. Qualquer meio tem índice de refração maior que o ar, exceto o vácuo. Professor, e se fosse o ar e o vácuo? Não teria lente, porque não teria refração. A luz se propagaria com a mesma velocidade. Então, N2 é maior que N1.
essa diferença é uma diferença positiva. O raio é um valor negativo, os dois raios são negativos. Positivo vezes negativo vai dar valor negativo. Então, essa lente bicôncava no ar, ela é divergente. Já, se eu fosse para um outro meio, ela poderia se tornar convergente, como nós vimos na simulação. Então, cuidado. Forma física, eu não posso garantir que essa lente é uma lente de face de bordas finas. Deixa eu voltar aqui uns slides aqui, ó. É essa aqui, cheguei. Esse grupo de lentes podem ser convergentes ou podem ser divergentes. Agora, o que você tem que observar com bastante cuidado? Se o índice de refração da lente for maior que o índice de refração do meio, o N2 for maior que o N1, todo esse grupo de lentes são convergentes. E esse grupo de lentes aqui é um grupo de lente divergente. Um grupo de lentes convergentes, um grupo de lentes divergentes. Agora, se o índice de refração da lente for menor que o do meio, aí a situação se inverte, ok? Tudo bem? Então, se você lembrar que a distância focal da lente convergente é positiva e do espelho côncavo é positivo, a distância focal da lente divergente é negativa e do espelho convexo é negativa, você vai observar que uma lente divergente ela se comporta como espelho convexo, tá ok? A luz que vem paralela não vai se concentrar no foco, ela vai se dispersar como se ela estivesse saindo desse foco. Esse foco e esse foco têm a mesma distância focal. A luz que incidiria na direção desse foco vai se dispersar paralela. Então, ela vai formar aqui uma imagem virtual, semelhante ao espelho convexo. O espelho convexo, a imagem sempre era virtual, é uma imagem virtual. Toda imagem virtual... Opa, nossa, isso aqui ficou horrível. Não, vamos lá, eu consigo fazer uma coisa melhor do que isso. É uma imagem... Não, isso aqui também está horrível. É uma imagem virtual direita, de cabeça para cima, e a imagem é menor que o objeto. Se você tiver algum amigo míope e for olhar através do óculos dele, é isso aqui que você vai enxergar. Vamos ver nas nossas simulações como é que isso aqui funciona? Olha só, vamos voltar lá aos nossos simuladores, né? Deixa eu voltar aqui, lente convergente, simulador, lente divergente, está aqui. Olha só o nosso simulador, deixa eu colocar a simulação para vocês. Está aí o nosso simulador de lentes. Esse aqui é um simulador de uma lente divergente. Ó, o raio de luz que sai paralelo, refrata. Se fosse espelho convexo, iria sofrer uma reflexão. Ia refletir para o lado de cá, né, para esse lado de cá. Mas não é espelho convexo, é lente. Então, nos refrata de tal forma que o seu prolongamento passe pelo foco. O raio de luz que passa pelo foco refrata paralelo. O raio de luz que incide no eixo central da lente, deixa eu apagar esses outros dois. Esse raio de luz que incide no eixo central da lente refrata como se nada tivesse acontecido, porque ele está sobre a reta normal. Então, o que acontece aqui? Olha só. Vamos lá. Aqui está o meu objeto, né? E aqui está a minha imagem. Eu tenho uma imagem direita no mesmo sentido do objeto, virtual, portanto, e reduzida, menor que o tamanho do objeto. Eu posso mudar a posição desse objeto do jeito que eu quiser. A imagem dessa lente divergente será virtual, direita e menor. Se você observar, ele usou como símbolo aqui, ó, uma lente bicôncava. Por quê? Porque essa lente bicôncava é divergente, já que ela está imersa no ar. Ok? Agora,
uma lente convergente. Vamos ver aqui, ó, uma lente convergente. Aqui eu tenho uma lente convergente. Observe os dois símbolos aqui, ó. A setinha da lente convergente é para fora, da lente divergente é para dentro. Então aqui, ó, um raio de luz que sai paralelo ao eixo da lente, refrata passando pelo foco. Um raio de luz que passa pelo foco, refrata paralelo. Esse ponto é o objeto, esse ponto é a imagem, né? Então, se eu traçar todos os pontos aqui emitidos pelo objeto, eu vou ter aqui todos os pontos da imagem. E aqui eu tenho uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Observe, o meu objeto está aqui, ó, uma distância focal maior que o centro, né? Que a gente chama lá 2F, esqueci o nome, centro de curvatura, né? Do espelho côncavo, lembra disso? Né? Que a distância focal é a metade do raio? Pois é, a mesma ideia aqui. Foco e distância a dobro da distância focal. Quando eu vou aproximando o meu objeto desse ponto, que é o dobro da distância focal, observe o que vai acontecer com a minha imagem. Olha lá, ela está aumentando de tamanho. Ela está se tornando real, continua real, né? Só que ela está ficando maior que o objeto. Agora, olha só, olha o tamanho da imagem. Ela vai sair até do campo aqui, ó. Ela ficou maior que o objeto. Uma imagem real, invertida e bem ampliada, né? Bem maior que o objeto. Deixa eu diminuir o tamanho da escala aqui, ó. Aí a gente continua vendo. Se eu chegar próximo ao foco, sobre o foco, o que acontece com o meu raio de luz? Vamos apagar aqui? Olha só, o que incide paralelo refrata no foco. O que incide no centro refrata como se não tivesse desvio de trajetória. Os dois raios paralelos não se cruzam, nem os seus prolongamentos. Vai formar uma imagem que a gente chama de imagem imprópria. A uma distância maior que a distância focal, a imagem é invertida e é real. Observe que à medida que a posição do objeto diminui, a posição da imagem aumenta. Mas cadê a imagem? Ela é imprópria. É uma imagem? É, mas ela não se cruza, nem os prolongamentos e nem a luz. É uma imagem própria. E se eu aproximar ainda mais? Opa! O que aconteceu aqui? Vamos diminuir a escala? Olha o que aconteceu aqui, ó. Eu aproximei ainda mais e olha o que aconteceu. A imagem que antes aparecia do outro lado da lente, agora ela aparece do mesmo lado do objeto. A imagem que antes aparecia do outro lado, do lado oposto ao do objeto, olha aqui, ó. A imagem, o objeto está de um lado, a imagem está do outro. Agora a imagem está do mesmo lado do que o objeto. E observe, aqui ela é real e invertida, aqui ela é virtual e direita. A lente convergente, semelhante ao espelho côncavo, nesse simulador que eu dou aqui ficou meio confuso. A lente convergente, semelhante ao espelho côncavo, deixa eu ver se eu consigo fazer esse aqui melhor. Esse aqui parece que fica melhor. Semelhante ao espelho côncavo, a lente convergente forma imagens reais e imagens virtuais. Tá ok? Ó, imagem virtual, distância do objeto menor que a distância focal. Imagem real, distância do objeto maior que a distância focal. E se a distância for igual à distância focal? Imagem imprópria. Eu mudo de lente convergente para divergente nesse cursor aqui, ó. Eu não gosto muito desse simulador só por um detalhe. Isso daqui é convergente porque a lente está imersa no ar. Isso daqui é divergente porque a lente está imersa no ar. Se eu mudar o índice de refração no meio, essa lente muda de convergente para divergente. Então vamos voltar lá para a nossa aula, nossa apresentação. Olha só. A lente convergente forma uma imagem real quando a distância do objeto é maior que a distância focal, e a lente convergente forma uma imagem virtual quando a distância do objeto é menor que a distância focal. Você já viu uma lupa?
aquelas lentes que a gente usa para ampliar as coisas, aquilo lá é uma lente convergente. Professor, aquela lente da lupa pode gerar uma imagem invertida? Pode. Mas quando você vai observar alguma coisa, vai observar um selo, vai observar alguma coisa com uma lupa, o que você percebe? Você coloca o objeto próximo da lente, né? No meu caso aqui não dá para fazer isso, porque essa minha lente aqui, ela não tem uma única distância focal, né? Ela tem várias distâncias focais. Ela tem distância focal, ela é tanto convergente quanto divergente, quanto mais alguma coisa também, tá ok? Mas uma pessoa que tenha só hipermetropia, se você pegar o óculos de uma pessoa com hipermetropia, você vai perceber que esse óculos tem o poder de ampliar a imagem de objetos que estão próximos, tá ok? Olha só, essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, só para antecipar, deixa eu voltar aqui no nosso simulador. Essa imagem aqui, acho que do lado de cá vai ficar melhor. Essa imagem aqui, ó, com essas características, real, invertida e menor que objeto, é a imagem que o seu olho tem das coisas. O meu olho, o seu olho. Na nossa retina, a imagem formada pelo conjunto de lentes geradas no olho, que é o humor vítreo, cristalino, humor aquoso, mais à frente nós vamos ver isso, esse conjunto de imagens forma uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Professor, então eu estou vendo tudo de cabeça para baixo? Sim, está. O seu cérebro é que faz uma correção aí e interpreta, se aquilo que o olho enxergou, está assim, é porque o objeto está assim, né? O seu olho percebe essa diferença e adapta. Em alguns casos, existe uma metropia óptica, né? Um problema na visão, em que o cérebro não consegue fazer essa conversão. Mas isso aí lá na frente a gente vai, nós vamos discutir melhor. Então, a formação de imagens de uma lente convergente se assemelha à formação de imagens de um espelho côncavo. A formação de imagens de uma lente divergente se assemelha à formação de imagens de um espelho convexo. Ok? Formalismo matemático. Equação de Gauss. O inverso da distância focal, o inverso da posição do objeto, mais o inverso da posição da imagem. Aumento linear, tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto, menos a posição da imagem sobre a posição do objeto. Vergência. Gente, já viu quando você vai ao oftalmologista e ele te passa, a gente fala o grau da lente? Aquilo que nós chamamos de grau da lente, o nome correto é vergência. Vergência nada mais é do que o inverso da distância focal. Qual é a unidade da vergência? A distância focal é medida em metro. A vergência é metro elevado a menos 1, ou 1 sobre metro, que nós chamamos de dioptria. Né? Por que a gente chama de grau? Eu não sei dizer ao certo por que se chama de grau. Eu acredito que chama-se de grau por causa disso aqui, ó. Vamos pegar aqui uma lente convergente, ok? A luz vem paralela, refrata se concentrando, né? Aqui eu tenho uma distância focal pequena. Vamos imaginar agora uma outra lente convergente de distância focal grande. A luz incide paralela, refrata. Eu acredito que se chama grau por conta desse ângulo aqui, ó, maior grau e menor grau de convergência. E quanto maior o grau, quanto menor o grau, maior ou menor a distância focal. Menor distância focal, maior vergência, maior grau de convergência. Ok? Referencial de Gauss. Aqui é onde vai dar erro. Então, cuidado. Esquecer os sinais em ótica, pecado capital. Vamos lá. Objeto real, posição positiva.
objeto virtual, posição negativa. Acho que até agora nós não fizemos nenhum exercício sobre objetos virtuais, mas com lentes nós vamos fazer exercícios com objetos virtuais. Imagem real, posição positiva. Imagem virtual, posição negativa. Imagem direita, aumento positivo. Imagem invertida, aumento negativo. Lente convergente, distância focal e divergência positiva. Lente divergente, distância focal e divergência negativa. Lembrando sempre, palavrinhas que andam de mãos dadas, toda imagem real é também invertida. Toda imagem virtual é também imagem direita, ok? Beleza? Não foi tão difícil assim, né? Aqui estão os sites dos simuladores que eu usei, né? Esse material vai estar à disposição de vocês. O que nós vamos fazer na próxima aula? Exercício. Nós vamos usar todo esse formalismo para resolver alguns exercícios sobre lentes. Ok? Beleza? Então tá, gente. Espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço e até a próxima.